Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo quero falar sobre a cidade que é conhecida por ou você odeia ou você ama. Normalmente é assim. Quando você pergunta para uma pessoa que já foi em Veneza, que é a cidade que irei falar a respeito, tal qual foi a viagem que eu fiz com a minha esposa no ano passado, em 2024, não me recordo agora qual mês, mas enfim, fizemos essa viagem para Veneza, que foi uma viagem depois que a gente passou por Verona, fomos para Veneza para conhecer lá os pontos turísticos e tudo mais. É uma cidade muito antiga, com mais de 1500 anos, e é muito curiosa essa cidade pelo fato de que ela foi feita como se fosse numa ilha superficial, vamos dizer assim, né? Ela tem toda uma estrutura por baixo da cidade, que se você for pesquisar a respeito, você vai ver o quão inteligente as pessoas que construíram na época foram. Então é uma cidade incrível, então tem mais essa questão de ou você irá amar ou você odiar. E eu vou tentar explicar isso durante o vídeo, mas antes de prosseguir com o vídeo, eu já peço para vocês, deixa aquele curtir, comente já o que você espera do vídeo e no final pode comentar também o que você gostou do vídeo. Enfim, sinta-se à vontade. Compartilhe já para algum amigo ou familiar que tem interesse nesse tipo de assunto. Já ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos e agora vamos continuar com o vídeo. Quando eu me refiro a você amar ou odiar, normalmente falam que amaram são aquelas pessoas que recém começaram a namorar ou recém noivaram ou até mesmo se casaram recentemente. Essas pessoas normalmente optam por viajar para Veneza porque é conhecida como um local lindíssimo para os apaixonados, vamos dizer assim. E aí já tem o outro lado, que seriam as pessoas que normalmente odeiam. Essas pessoas normalmente falam que não gostam da cidade porque é uma cidade onde não tem carros, onde você não consegue se locomover sem ser a pé ou por barcos. E também tem a questão dos cheiros, que nem sempre são bons, porque é uma cidade, obviamente, né, litorânea, e por ser litorânea, você tá ali com aqueles cheiros de mar, cheiros de frutos do mar, vamos dizer assim. Então, tem várias coisas envolvendo os que amam e os que odeiam. Eu, particularmente, eu já posso falar isso pra vocês. Eu gostei da cidade. Não vou dizer assim que eu amei, mas também não odiei. Eu acho que eu sou uma da pequena parcela das pessoas que acharam a cidade diferente, acharam legal, vamos dizer assim. Se você, por exemplo, utiliza o GPS estando em Veneza, nem sempre o GPS vai te levar da forma correta para o teu destino. Talvez ele te mande para fazer caminhos onde você tenha que atravessar o mar, o que é impossível, né? A pé, no caso. Só que o que acontece? Qual é o segredo ao você utilizar o GPS? Você não tem que simplesmente pegar e botar, estou aqui e eu quero ir para tal lugar. Não, você não pode fazer dessa forma. Não, a cidade de Veneza não é a mesma coisa que outras cidades, que você simplesmente faz essa mesma coisa. Você tem que configurar o seu GPS para que você consiga, vamos dizer assim, se você está em Veneza, não tem como você evitar balsas, não tem como você evitar barcos. O que você tem que evitar talvez seja pedágios, entendeu? Você tem que configurar o GPS de acordo com a cidade que você está. Então, Veneza é uma cidade um pouco particular, vamos dizer assim. Então, toda vez que você for para Veneza, ou caso você não tenha ido para Veneza ainda, ao programar a sua viagem, se você fizer um roteiro, saiba que você não pode utilizar o GPS do jeito que você costuma utilizá-lo em outras cidades. Então, pessoal, eu vou agora mostrar para vocês como que foi a visita a essa cidade, que muitos amam e muitos odeiam, e também os pontos turísticos, e também deixando claro, eu vou tentar ser o mais sucinto possível, porque eu sei que é um vídeo longo, e por ser um vídeo longo, eu recebi algumas mensagens do privado, não pelo YouTube, eu não sei porque as pessoas têm o receio de comentar nos vídeos, elas normalmente optam por ir no meu Instagram e falar no privado para mim. E algumas pessoas disseram, pô, Lucas, o vídeo tá muito longo, cara, tu poderia dar uma diminuída no tempo, ou até mesmo falar menos e mostrar mais os locais. Já outras pessoas falam que eu deveria falar mais sobre os locais e não apenas mostrar imagens e vídeos. Então fica uma situação um pouco complicada. Esse vídeo eu vou tentar fazer diferente. Ao invés de eu falar muito sobre os pontos turísticos, eu vou basicamente ser o mais sucinto possível para que você consiga aproveitar e conhecer os pontos turísticos da cidade de Veneza. Estão prontos? Vamos lá. E o nosso primeiro ponto turístico foi o Grande Canal, que seria a avenida que atravessa a ilha de Veneza de cima a baixo ou de baixo para cima. E se você olhar pelo Google Maps, você verá que ela faz um formato de um S, que você vai entender que seria um S, basicamente, mas um S um pouquinho alongado, vamos dizer assim. E uma curiosidade é que essa cidade, a cidade de Veneza, ela foi construída em 421 d.C., como refúgio das invasões bárbaras, e esse canal ele se tornou basicamente ali um ponto do comércio da cidade. E assim que a gente visitou esse local, tiramos fotos, vimos os vídeos, a gente vai conhecer o segundo ponto turístico.
E já o nosso segundo ponto turístico foi a Basílica de Santa Maria della Salute. O local ele foi construído no ano de 1631 e ela foi basicamente erguida para comemorar o fim de uma praga que exterminou cerca de 30% da população daquela cidade na época. E após conhecermos esse segundo ponto turístico, a gente se dirigiu para o terceiro ponto turístico, que seria a Basílica de São Marco.
E o que eu falo para vocês a respeito desse local? Tive muito receio de não comprar antecipadamente o ingresso, porque eu imaginava que chegando no local a gente não conseguiria entrar devido à quantidade de pessoas ou até mesmo o esgotamento dos ingressos. Só que, felizmente, a gente conseguiu resolver tudo isso lá na hora. Porém, o que acontece? Uma coisa óbvia. Se você comprar antecipadamente online, você simplesmente não pega as filas e você simplesmente entra no local como se fosse uma pessoa VIP. Porém, a gente optou por não comprar antecipadamente porque a gente não tinha certeza que a gente conseguiria visitar o local. Porque seria a Basílica de São Marco, o Campanile de São Marco, que seria a torre ali com sino, e depois o Palazzo Ducale. Esses 3 pontos você tem que pagar para entrar, você tem que comprar o ingresso. Então, se você comprar antecipadamente, você fura a fila. Agora, se você não comprar, você tem que enfrentar a fila. E foi uma coisa que a gente fez. Eu, sinceramente, eu não sei o que a gente fez, se foi uma boa escolha ou não. Porque comprando antecipadamente era um pouco mais caro do que comprar presencialmente. Mas, pra gente não ter essa certeza que a gente conseguiria visitar o local, a gente optou por comprar presencialmente. E chegando no local, a gente acabou, obviamente, pegando filas. Mas falando a respeito da Basílica, ela começou a ser construída em 828 e depois ela foi reconstruída no século XI. E já o Campanile, que vocês verão logo em seguida, ele foi construído no século X, mas a torre atual que vocês verão, ela foi reconstruída ali por volta de 1912, então é um pouco mais recente. Mas toda essa reconstrução, ela ocorreu após um colapso ali por volta de 1902. E após conhecer a Basílica e o Campanile, como vocês viram, a Basílica em si já é linda, linda, linda mesmo. Mas ali o Campanile é basicamente para você ver como que é a cidade pelo alto, ali por cima, que você consegue ter uma vista panorâmica. E já os outros pontos turísticos que a gente conheceu em seguida foi o Palazzo Ducale e a Prisão Ducale.
O Palácio do Cali ele foi construído por volta de 1309 a 1424. E já a prisão do Cali ela foi construída ali por volta do século XVI, onde conectava a prisão e o palácio por uma ponte muito conhecida, que é chamada de Ponte dos Suspiros, tal qual foi construída ali em 1600. E um detalhe muito importante que eu vou deixar para falar após mostrar para vocês fotos e vídeos dos locais. A nossa visita no Palácio do Cali, como vocês acabaram de ver, não só o palácio como também a prisão, ela ocorreu de uma forma um pouco curiosa pelo fato de que, mesmo tendo pesquisado, na correria ali da visita, eu acabei deixando passar quando a gente saiu do palácio e foi para a prisão, ou da prisão para o palácio, não me recordo, mas acho que foi do palácio e depois para a prisão. A gente passou na Ponte dos Suspiros por dentro dela. Só que não tinha nenhuma placa, que eu me recordo, informando que você estava entrando na Ponte dos Suspiros. Então, quando a gente passou por essa ponte e a gente percebeu que já estava no outro lado do local, já tinha passado, então não deu para simplesmente parar e verificar como que era aquela ponte dos Suspiros pela parte interna. E a ponte dos Suspiros tem uma história interessante, e ela diz basicamente que, na época que os presidiários eles iam para essa prisão do Cali, eles passavam primeiro pelo palácio, e quando eles atravessavam essa ponte dos Suspiros, eles suspiravam pelo fato de que era a última vez que eles estavam vendo a cidade antes de eles serem encarcerados. Então, como vocês acabaram de perceber, é uma história um pouco curiosa, um pouco legal, e eu gostei bastante. Porém, depois eu tirei a foto, fiz os vídeos ali pela parte externa da Ponte dos Suspiros, que vocês verão também que, nossa, é muito bonito. E depois que a gente conheceu os locais citados, a gente foi conhecer a livraria Aqua Alta, que seria uma livraria onde, chegando nela, ela é um pouco exótica, vamos dizer assim, porque os livros que ali estão, eles ficam dentro de banheiras, de barcos, no caso gôndolas, para se protegerem das inundações que tem na cidade de uma forma frequente, vamos dizer assim. Então, toda vez que acontecem esses problemas, os livros ficam, de certa forma, protegidos. Pelo que me recordo, ela foi construída no ano de 2002. Eu tenho quase certeza que foi pelo menos depois do ano 2000. Infelizmente, quando a gente visitou esse local, já não tinha mais a possibilidade de a gente tirar uma foto ou fazer um vídeo dentro de uma gôndola. Porque quando você visita o local, como eu falei pra vocês lá no início do vídeo, se você ama ou você odeia a cidade, tem essa questão da gôndola. Caso você começou a namorar, está ali completamente apaixonado, ou noivou, ou casou, você quer fazer uma viagem de gôndola. Só que a viagem de gôndola é muito cara. Então, se você é um italiano ou vem de fora da Europa e você não tem muito poder de compra, é um pouco custoso você pagar 80 euros para simplesmente passear de gôndola. Então, o que seria a solução para essas pessoas que gostariam de ter uma foto ou fazer um vídeo numa gôndola? Caso você seja do Brasil e seja de Santa Catarina, na cidade de Nova Veneza você consegue tirar uma foto num local ali que eles simplesmente transportaram uma gôndola de Veneza para Nova Veneza, e ali você consegue tirar uma foto fazendo um vídeo. Já se você está na Itália, mais precisamente em Veneza, você chegava nessa livraria e tinha um acesso onde era uma coisa muito normal, né? Os locais terem uma porta e assim você atravessa a porta é água. Então tinha uma portinha nessa livraria e você acessava uma gôndola onde você pagava ali por volta de 5 euros, eu não me recordo agora ao certo, e você simplesmente tirava uma foto ali na gôndola. Só que esse local acabou, essa parte na livraria acabou. E por que eu falo isso? Eu acredito que um dos motivos sejam de que as pessoas não estavam mais indo na livraria para ver os livros ou para comprar os livros, enfim, elas iam basicamente para tirar a foto na gôndola ou também tirar a foto na escadaria dos livros, que como eu vou mostrar para vocês em seguida. E então é isso, é um local um pouco particular, vamos dizer assim.
depois que a gente foi nessa livraria, a gente acabou conhecendo a Ponte Rialto. Essa ponte atual ela foi construída ali por volta de 1508 a 1591, substituindo uma ponte de madeira, que é antecessora dessa ponte atual, que era uma ponte de madeira que ela foi construída ali por volta de 1444. Por ela ter caído, eles tiveram que refazer essa ponte e fizeram da forma que você encontra ela hoje em dia. E ao atravessar essa ponte, de ponta a ponta, você verá que ela não é simplesmente uma ponte, ela é um ponto de comércio, vamos dizer assim. Ao atravessar, você tem dois caminhos, e no meio desses dois caminhos tem umas lojas. E essas lojas você pode atravessar entre elas, quando tem um espaço ali específico, e é isso, é um local utilizado ali não só para tirar fotos, fazer vídeos, como também para você fazer compras. E agora, pessoal, quase chegando no final do vídeo, eu quero falar para vocês como que foi o nosso complemento dessa viagem para Veneza. Se você for conhecer a cidade de Veneza, você consegue conhecer ali todos os pontos turísticos. Mas tem alguns outros pontinhos turísticos que eles ficam na cidade de Veneza, mas não na ilha principal, elas ficam em umas ilhas mais afastadas. Tinha outros pontos turísticos que a gente queria ter conhecido na própria cidade de Veneza, na ilha principal, que era coisas relacionadas à Segunda Guerra Mundial, no caso, ou outras coisas, enfim, mas não me recordo, faz muito tempo que a gente visitou, né? Então acabou que a gente teve que optar, ou a gente conhece mais esses lugares aqui na ilha principal, ou a gente conhece esses outros locais que também são considerados muito bonitos. Seriam as ilhas Murano, Burano e Torcello. A ilha de Burano, ela é conhecida principalmente pela fabricação de vidros artesanais. E esse local é muito antigo, porque ele funciona ali desde o século XIII. Quando você visita o local, você não tem como fazer vídeos e fotos livremente, porque a beleza daquele local e a riqueza daquele local, acredito que por motivos de segurança, eles não permitem esse tipo de coisa. Mas eu vou mostrar para vocês como que foi a nossa chegada nessa ilha, como que foi basicamente ali a fabricação do vidro, né, que eles fabricaram o vidro, transformaram ali em um cavalo e um vaso. Só que assim que você passa esse local, que você verá no vídeo a seguir, você tem acesso a como se fosse a loja deles. E nessa loja, meu Deus do céu, cara, tu vê cada coisa absurda, absurda. Meu Deus, não parece nem ter sido feito por humanos. Só que infelizmente vocês não conseguirão ver pelo vídeo ou nem por foto, porque eles não permitem esse tipo de coisa. Agora, se você quiser realmente conhecer, você terá que ir para Veneza, pagar ali o ingresso para visitar as ilhas, ou apenas a ilha de Murano, e chegando na ilha você vai conhecer ali a parte de dentro.
E após conhecer Murano, como vocês acabaram de ver, fomos conhecer Burano, que seria uma outra ilha vizinha. Para vocês entenderem basicamente como que funciona. Você compra a passagem da cidade de Veneza, que é a ilha principal, e você vai subindo. Você então conhece Murano, depois vai para Burano e depois para Torcello. E depois de Torcello você retorna para a cidade principal. E já Burano, ela é mais conhecida pelas casas coloridas. E uma coisa que é curiosa nessa cidade é que, pelo que a gente entendeu na época, pelo que eu pesquisei na época e foi nos informado, é que as casas dessa ilha, elas são coloridas e elas possuem uma história por trás disso. Elas simplesmente não são coloridas por serem coloridas. Há muitos anos atrás, quando não tinha luzes e tudo mais, era tudo à base de velas, os pescadores saíam muito cedo de suas casas e quando eles retornavam já era muito tarde. E para que eles não se perdessem no mar, eles conseguiam, de certa forma, localizar a ilha pelas casas coloridas, porque as casas, elas tinham uma coloração que chamava a atenção e, de certa forma, ajudavam eles na noite. Eu achei muito legal isso aí. Então vocês verão a seguir como que é a cidade de Burano. E por fim, pessoal, chegamos na ilha de Torcello, que seria a primeira ilha que foi povoada na cidade de Veneza. Ela foi fundada ali por volta do século V, e nela você encontra a igreja de Santa Maria Assunta, que foi construída ali por volta do século VII. E como vocês verão a seguir, é muito bonito mesmo. E não tem nem como você escolher entre Murano, Burano ou Torcello, porque são 3 ilhas, cada uma com suas especificidades. Eita! Cada uma com suas belezas específicas. Meu Deus, bugou agora. E é isso, pessoal. E chegamos no fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado das curiosidades envolvendo os pontos turísticos e que você também agora saiba que será uma visita onde você não sabe se você vai gostar ou odiar.
Pode ser que você seja que nem eu, que tenha gostado, mas não amado, simplesmente gostado. E como eu falei no início do vídeo, já deixa aquele curtir, comente o que você achou, deixou de achar, compartilhe para amigos e familiares que tenham interesse no assunto, ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Caso você não tenha se inscrito no canal, olha, eu tô mal hoje. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva para dar aquela força e bora chegar nos 1000 inscritos. E vamos que vamos, até o próximo vídeo, pessoal. Grande abraço, tchau, tchau.